Quero compartilhar uma porção da palavra de Deus com todos vocês que vão me ouvir e ver, né? João 6:22 em diante. No dia seguinte, quando a multidão que ficaram no outro lado do mar viu que não havia ali nenhum outro barco, exceto aquele no qual seus discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barco, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barcos haviam chegado de Tiberiade para perto do lugar onde comeram o pão após o Senhor ter dado graça. Portanto, vendo a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, eles também embarcaram e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E chegando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando tu chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade eu vos digo que me buscais, não porque vistes milagres, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que dura para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a ele Deus, o Pai, o selou. Então lhe disseram: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: esta é a obra de Deus, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que vejamos e criamos em ti? O que tu operas? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deus deu-lhes a comer o pão dos céus. Então Jesus disse: na verdade, eu vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce o céu e dá vida ao mundo. Então disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas eu vos digo que vós também me tendes visto, mas não credes. Todo aquele que meu Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do Pai que me enviou, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. E esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele possa ter a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então os judeus murmuravam dele, porque ele dissera: eu sou pão que desceu do céu. E ele dizia: não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como ele diz: eu desci do céu? Amados, eu queria chamar a atenção para duas coisas nesta manhã. Ou talvez está me vendo à noite ou durante o dia. Mas eu quero chamar uma atenção para isto que você está vendo e ouvindo nesse momento. Jesus fez sinais, como está escrito em João 20:31, que é para que nós reconheça que ele é o Cristo, é o
Filho de Deus e para que tenhamos vida através desse conhecimento. Mas, quando nós procuramos só ver os sinais e focamos nos sinais, nós passamos a não entender quem é Cristo. Quando nós nos preocupamos mais com os sinais do que com Cristo. Porque aqui estava um povo que estava, eles estavam fazendo um esforço, eles estavam procurando por Jesus. Eles foram de um lado para o outro, foram lá onde Jesus estivera no dia anterior, não encontrando lá, perceberam que ele tinha ido para o outro lado e tomaram os barcos e foram para o outro lado. E no dia anterior, Jesus havia multiplicado pães e tinha dado a eles de comer. E Jesus, quando eles chegaram e eles perguntaram, mestre, Rabi, quando você chegou aqui? Porque eles viram que Jesus não tinha embarcado com os discípulos no barco que os discípulos foram para lá. Ninguém viu. E eles estavam preocupados. Rabi, quando? Quando chegou aqui? Jesus não disse, eu cheguei, eu fui arrebatado, eu vim. Tal. Mas ele respondeu aquilo que estava no coração deles, dizendo, vocês me buscam, me procuram. Não pelos milagres que vocês viram, mas pelo pão que vocês comeram. Vocês estão em busca de pão. Simplesmente pão. Então Jesus, ali insistindo com eles e instigando eles, então ele diz, mas que sinal? Primeiro, eles perguntam o que eles deviam fazer para fazer a obra de Deus. Aquela pergunta ou aquela ideia que nós temos, que nós precisamos sempre fazer algo. E nós esquecemos que Jesus, lá na cruz do Calvário, já antes de expirar, dizia, está tudo consumado. E essa dúvida ainda paira sobre nós. O que eu devo fazer? Não, já está tudo feito. A nossa salvação já está garantida. Basta só nós crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E nós ainda ficamos querendo saber o que nós devemos fazer para ser salvo. E quando nós focamos simplesmente nos sinais, nós vemos que essa mesma multidão que comeu o pão, viu a multiplicação do pão, agora chega para Jesus e diz, mas o que você faz para que nós creamos? Porque nossos pais comeram maná, e esse foi um sinal, mas você o que faz? Esquecendo até mesmo que estavam ali atrás do pão, assim como eles comeram no dia anterior, eles agora estavam buscando comer novamente. E era isso que eles buscavam. Então, amados, precisamos prosseguir para além dos sinais e chegar até Cristo. Outro ponto que eu quero chamar a atenção, o perigo de pensar que conhecemos a Cristo. Simplesmente pensar que o conhecemos. Aqui nós vemos que Jesus falou, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aqueles que pensavam que o conheciam, ali no verso 42, diz,
E eles diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como então ele diz, eu desci do céu? Então, amados, aqui existe algo muito perigoso de nós pensarmos que conhecemos a Cristo. Assim como os judeus estavam falando naquele momento, não é esse o filho de José e Maria que nós conhecemos, e ele agora está dizendo que desceu do céu, mas nós sabemos quem ele é. Talvez que poderia acrescentar, nós o conhecemos. Nossos filhos se criaram brincando com ele. Nós via ele na sinagoga todos os sábados. Agora dizendo que desceu do céu. Assim, amados, nós temos visto o evangelho sendo pregado. Ou seja, um falso evangelho. Nós podemos conhecer Jesus como que aquele que cura, aquele que resolve o problema, aquele que une famílias, aquele que faz o impossível, mas não crer e não conhecer que ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Esta é a maior revelação e o maior milagre que a Bíblia nos fala. Pedro, ali em Mateus, nós vamos ver que Pedro vai dizer, quando Jesus pergunta, e vocês, quem diz que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, queridos, ali estavam os discípulos que tinham acompanhado Jesus, agora ele já está praticamente perto do final do seu ministério terreno. E ainda os discípulos não tinham a certeza de quem ele era, ou de quem ele é. Vendo milagres, vendo sinais, andando juntos. Mas agora Pedro, foi necessário que Deus revelasse a Pedro. Tanto que Jesus diz, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Talvez que alguém discorde, não é Simão Bar Jonas. Simão Bar Jonas, traduzido é Simão, filho de Jonas. Porque não foi carne, nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. E essa é uma revelação muito interessante, queridos. Porque quando Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele está dizendo, tu és aquele que nós esperamos, tu é aquele que desde o Jardim do Éden foi profetizado que tu viria e que tu pisaria na cabeça da serpente e que tu nos livraria do pecado e da morte e tu nos salvaria. Tu és esse, o ungido, o prometido, o Filho do Deus vivo. Amém? Então, queridos, muito cuidado em pensar que sabemos tudo. A palavra de Deus nos diz que devemos conhecer a Deus e prosseguir em conhecer. Muito cuidado para não focar simplesmente nos milagres, porque o povo vê o milagre, vê os sinais, e no outro dia diz, mas que sinal tu faz para que nós possamos crer em ti? Então focamos nessa mensagem. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Deus abençoe a todos.